Abra comigo então sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Hoje nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo 12. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, acompanhe aqui no telão. Eu acho que eu vou ler aqui também. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram, trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por essa oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra à tua igreja, ao teu povo. Queremos te pedir, Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho, a direção. E que nessa noite, Pai, nós possamos, inspirados pelo teu Espírito, pregar a tua palavra, anunciar a tua palavra. E que os irmãos possam sentir tua presença, tua glória, ainda mais neste lugar. E que essa palavra, Pai, toque em nossos corações, em nossas mentes, mudando, Pai, as nossas vidas, no nome de Jesus, o teu santo Filho. Amém e graças a Deus. Semana passada nós começamos a falar sobre a alegria da salvação. Que nós, mesmo passando por dificuldades, temos uma alegria indizível, uma alegria grandiosíssima, que é a alegria da salvação. E nós citamos aqui alguns motivos para estarmos alegres, para estarmos felizes. Perceba que a Bíblia... Pode abaixar um pouquinho para mim o microfone. Nós somos felizes e alegres com a nossa salvação. Por quê? Porque todo ser humano, ele nasce com uma sentença de morte. Todo ser humano nasce em pecado. Todos. Todos nós aqui nascemos com uma condenação. Nascemos condenados ao inferno. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, resolveu nos tirar do corredor da morte. Deus nos resgatou. Nós caminhávamos para o inferno, mas por pura misericórdia, Deus nos resgatou e trouxe para perto dele. Nós vimos ainda que Deus não apenas por misericórdia nos resgatou, mas ele nos regenerou, ou seja, ele nos fez nascer de novo. Aquele que foi resgatado pelo Senhor se tornou filho de Deus, membro da família de Deus. Você pode olhar para o irmão que está perto de você, olha para ele assim, de canto de olho, e veja aí um filho de Deus. Alguém que foi resgatado por Deus e se tornou um filho de Deus. Ainda nós percebemos que, se não bastasse Deus ter nos resgatado, ter nos transformado em filho, Ele nos deu acesso a uma herança poderosíssima, uma herança
imaculada, uma herança que não pode se contaminar, uma herança incorruptível, uma herança imarcessível, ou seja, uma herança que não murcha, uma herança que não perde o seu brilho, que não perde a sua cor. E essa herança, nós descobrimos que essa herança é o próprio Deus. De condenados ao inferno, nós fomos resgatados por Deus. De condenados ao inferno, nós somos transformados em filhos de Deus. De condenados ao inferno, nós possuímos uma herança. De condenados ao inferno, nós temos o Senhor, que é a nossa herança. Percebemos ainda na semana passada que se não bastasse Ele nos dar a salvação, Ele nos guarda para que nós possamos prosseguir vivendo de forma santa aqui, enquanto nós estamos forasteiros a caminho de casa. Então hoje nós vamos continuar falando sobre a alegria da salvação. Mas nós precisamos entender que ser salvo não nos isenta de passar por provações. Vou repetir. Ser salvo não te isenta. Não faz você isento de passar por tribulação. A palavra forasteiro significa aquele que está fora de casa. Ou seja, quando você vai a um hotel, que você vai para uma outra cidade, você precisa dormir em um hotel, você está na sua casa, sim ou não? Não. Você passa a noite, você toma café da manhã, mas aquela não é a sua casa. Você é um forasteiro, você está em uma terra que não te pertence. E o apóstolo Pedro está nos comparando com forasteiros, que está aqui na terra, mas não pertence à terra. Você está no mundo, mas o seu lugar é o céu. A nossa morada aqui na terra, ela é passageira. Nós estamos aqui por um período de tempo. Ninguém aqui vai passar dos seus 120 anos, ou vai, não sei, mas eu acho que não. No máximo 110, 120 para estourar, né? O camarada chegar a 100 anos já é um campeão. Por quê? Porque a nossa passagem aqui é curta. Nós estamos de passagem. Aqui nós somos forasteiros, mas nós temos uma morada eterna. E enquanto nós passamos aqui pela terra, presbíteros, nós passamos por aflição. Entenda, a sua vida não vai ser um mar de rosas. Nem sempre você vai sair sorrindo, porque às vezes você está com vontade de chorar. Nem sempre você vai sair pulando de alegria, porque às vezes você está para baixo. E aqui nós somos seres humanos, não há ninguém aqui que seja um robô. Não há ninguém aqui que tenha nas suas veias fios elétricos. Não, nós temos sangue correndo em nossas veias. Enquanto forasteiros, passamos por aflições, mas temos motivos para nos alegrar, mesmo passando por provação. Mesmo que você passe por provação, você tem motivo para se alegrar. Alguns fatos aqui que nós precisamos saber sobre as nossas provações. Quem aqui já passou por algum tipo de provação? Levanta a mão. 100%. Desde o mais novo até o mais velho. 100% já passou por provação. Então nós precisamos entender o que é isso. E Pedro vai nos explicar como são as nossas provações. Em primeiro lugar, olha o que diz o verso 6. Ele vai dizer que as nossas provações, elas são passageiras. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados. Veja essa palavra, por um pouco. A sua prova, a minha prova, ela é passageira. Você não vai viver a vida toda nessa prova. Talvez hoje você esteja passando pela prova, mas o deserto, o vale, é para ser passado, não é para viver nele. Escuta, Deus não esquece você no forno da aflição.
A minha mãe, ela gosta muito de fazer pão. E um dia foi uma irmã em casa, e essa irmã falou que sabia fazer fogão sabe um fogão? Que ele é redondo, e ele é feito de barro. Alguém já viu? É forno. E ela construiu esse forno de barro. E aí você coloca a lenha dentro dele, e depois você arranca ou coloca de lado e coloca o pão lá dentro, né? E ele assa. E a minha mãe, toda feliz com aquele forno e tal, né? Forno de barro e tal, colocou o pão lá dentro. Irmãos, não passou, acho que 10 minutos. O pão torrou, irmão, parecia um carvão. Esqueceu lá, ou passou do ponto. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus jamais vai te esquecer no forno. Deus não vai te deixar passar tempo demais na provação. A sua provação é passageira. Você pode estar na prova, mas Deus está vendo o termostato. Ele sabe a hora de te tirar da prova. Aleluia! Um dia a Bíblia conta a história de 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles foram lançados em uma fornalha. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles caíram dentro da fornalha, eram 3 homens. Mas o rei olha e fala, não foram 3 lançados na fornalha? Por que eu estou vendo 4? E o quarto, ele é semelhante a um Deus. Sabe quem era o 4º homem da fornalha? É aquele que passa com você pela prova. Você não passa pela prova sozinho. Existe alguém que passa ao seu lado, e esse alguém é Jesus Cristo Nazareno. Talvez você está na prova e ele está dizendo para você, acalme-se. É passageiro. A sua aprovação vai passar. Sabe por quê? Os 3 jovens foram lançados na fornalha, mas na hora certa eles foram tirados da fornalha. E o fogo da aprovação não machucou eles. Eles saíram mais crentes, mais fiéis a Deus, porque a aprovação do crente é necessária, mas ela serve para nos deixar ainda mais fiéis a Deus. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre a sua aprovação é que ela é passageira. Vai passar. Vai passar. Não é eterna. Você não vai ficar eternamente nessa prova, em nome de Jesus. Aleluia. Segundo ponto que nós precisamos entender é que as nossas provações são dolorosas. Dá uma olhada para essa palavra aqui. Quando a gente começa a estudar o texto, Júnior, a gente vai se encantando pelo texto. Olha essa palavra. É necessário que estejais por um pouco contristados. Essa palavra contristado é a mesma que foi usada quando Jesus estava angustiado lá no Getsemane. Contristado quer dizer que essa dor, essa prova, vai, de fato, nos causar dor. Ser cristão não te isenta de passar por dor, de passar por sofrimento. Então, quando você estiver sofrendo, você entenda que Deus está te provando, mas vai passar. E quando, presta atenção nisso, outro estiver sofrendo, quando outro estiver passando pela prova, não despreze. Tem pessoas que acham que o sofrimento só vem para ele e ele despreza o sofrimento do próximo. E Pedro está dizendo que as nossas provações causam dor. Então eu tenho que ter um sentimento de empatia. Quantos, por exemplo, nessa crise que nós passamos de pandemia, morreram? Perderam pai, perderam mãe. E teve muitos irmãos, inclusive pastores, que desprezaram o sofrimento alheio. Brincaram com o sofrimento de famílias, dizendo que era só uma gripinha, que era frescura, enquanto não era. Quantos eu já ouvi falar que se está em um processo de depressão, dizem assim, isso é frescura. Isso aí não é nada, isso é falta de Deus. Não é, irmão. É doença. É problema. E nós não podemos desprezar a prova de ninguém.
Se a pessoa está em depressão, está em sofrimento, nós precisamos ser o braço amigo e o ombro amigo para essa pessoa. Nós entramos em um mês agora chamado Setembro Amarelo. E por que o Setembro Amarelo? Porque fala sobre o suicídio. Quantas pessoas tiram a vida por conta da depressão? E a gente acha, e foi ensinado erradamente, que se a pessoa está em depressão, é porque ela está mal com Deus, ou está desviada da igreja, ou está endemoniada, e não tem nada a ver com isso. Se ela está em depressão, ela está passando por uma enfermidade. E nós precisamos ter empatia, orar por ela, saber que a dor vem, mas a dor vai passar em nome de Jesus. Alguém aqui conhece a história do profeta Elias? O profeta Elias, um dia ele orou, presta atenção nisso aqui. Você que vai ver depois, presta atenção nisso aqui. O profeta Elias, um dia ele orou e disse: caia fogo do céu, e caiu fogo do céu. Alguém aqui já orou e caiu fogo do céu? Quem aqui? Já orou e falou: caia fogo do céu, e caiu fogo do céu. Alguém aqui já aconteceu com vocês? Comigo não. Mas com Elias aconteceu. Esse homem era tão poderoso, tão cheio de Deus, que um dia foram pegar ele. E foram 50 soldados, Wilson, pegar ele. E enquanto foram pegar ele, falaram assim, ele estava no alto do monte, falaram: desce, homem de Deus. Ele falou: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Gostava de colocar fogo no povo, né? Pegou fogo nos 50. Era homem de Deus, sim ou não? Era sim ou não? Era homem de Deus, profeta. Falava, um dia ele falou assim: de acordo com a minha palavra, não vai chover. 3 anos e meio sem chover. Alguém aqui já orou e parou de chover durante um ano? Não, né? Sabe, esse homem que eu narrei para vocês, um dia, ele deitou-se e falou: Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Esse homem estava em profunda depressão. Não despreza o sofrimento de ninguém. Mas Deus, mesmo ele estando enfermo, em depressão, mandou um anjo lá e falou: levanta e come esse pão. Por quê? Porque a sua caminhada é muito longa. Porque eu tenho muita coisa ainda para fazer na sua vida. Então, a prova vai doer. Ela é passageira, mas dói. Então, aprenda quando você estiver passando por prova, que dói mesmo, mas ela passa. Quando alguém estiver em prova, não despreze a prova dele, ajude ele. Diga para ele: irmão, você está em prova, eu sei que dói, mas vai passar, em nome de Jesus. Terceiro ponto sobre as nossas provas é que elas são de diversas formas. Olha só. Estejais por um pouco contristados com várias tentações. As nossas provas são diversas. As minhas provações são diferentes das provações do presbítero Gerson, da nossa irmã Neuza. São diferentes. Emerson, as minhas provações são diferentes das suas, mas todos passamos por diversas provações. Então, não ache jamais que a sua prova é maior ou menor do que a de ninguém. As provas são variadas. Sabe o que significa essa palavra várias? Olha como que o texto é interessante. Essa palavra no grego original significa poikilos. Vou repetir, não estou falando em língua estranha. Não estou falando em língua estranha. Essa palavra prova, várias, significa poikilos. E pode ser ainda traduzida como policromática. Alguém sabe o que é policromático? Alguém sabe? A palavra policromático significa várias cores, diversas cores. Pedro está dizendo assim: a sua prova, a minha prova, elas são de diversas cores, de várias formas. Isso é a nossa prova. Isso é a vida do cristão. Você passa por prova de todo tipo, de todo jeito, de toda cor. Mas olha aqui, eu vou dar um segredo para vocês aqui agora. Presta atenção aqui em mim. Olha isso. O mesmo Pedro, quando ele fala sobre graça, ele usa a palavra
poiquilos, que significa policromática. Sabe o que Pedro está nos ensinando? Que a cada prova que você tem, a cada cor de prova que você tem, Deus tem uma cor de graça para cobrir essa prova. Não, você não entendeu, vou repetir. Para cada prova que você tem, Deus tem uma graça para cobrir ela. Talvez você entrou aqui em prova, mas Deus tem graça suficiente para tirar você dessa provação. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nosso poderoso Deus. Outro fato que nós precisamos saber sobre as nossas provações é que elas servem para nos aperfeiçoar. Pedro, ele usa uma metáfora, e ele usa a metáfora do ouro para falar sobre as nossas provações. Para que serve essas provas? Para que serve? Por que eu sou provado? E Pedro vai nos ensinar por que nós somos provados. E olha que interessante, coloca para nós o verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro usa uma metáfora do ouro aqui. Interessante que o ouro, quem tem correntinha de ouro, alguma coisa de ouro aí? Eu não vou pedir para você ofertar na igreja, não, irmão. Pode ficar tranquilo. Quem tem aí uma correntinha de ouro, uma pulseira de ouro, um anel de ouro? Quem tem um anel de ouro? Tem? Pode ofertar aqui, estou brincando. Não, o ouro, para ele chegar nesse formato que ele está aí com você, ele teve que passar pelo fogo. Sabia disso? Todo ouro precisa passar pelo fogo. E por que o ouro, irmã Neuza, passa pelo fogo? Boa! Mas antes disso, o ouro passa pelo fogo para remover as impurezas. As impurezas que estão no ouro, quando ele está no fogo, elas são retiradas. Quanto mais nós passamos pela prova, mais as impurezas vão sendo retiradas. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Outro ponto sobre o ouro é o seguinte: o ouro, para se tornar uma correntinha, para se tornar uma aliança, ele precisa ser líquido, ele precisa ser maleável, e ele precisa ser colocado aonde? Em uma forma. Ele precisa ser moldado. Quando nós estamos passando por provações, Deus está nos moldando, está nos deixando a sua forma, está nos deixando parecido com Ele. Romanos capítulo 12, a Bíblia diz assim, que a nossa mente precisa ser renovada e transformada, e essa forma é Cristo. As provações são para te moldar, para te deixar parecido com Ele. Lá no Oriente, diz que quanto mais você deixa o ouro no fogo, maior é o valor, mas ele mais vai resplandecer a face do ourives. Quanto mais você passa por prova, mais você resplandece a glória de Deus na sua vida. Alguém já ouviu uma expressão assim? Eureka! Alguém já ouviu essa expressão? Eureka! Quem já ouviu? Levanta a mão. Uma pessoa, duas. Não, vocês não ouviram? A expressão, aquela que os cientistas falam assim, às vezes, passa em filme. Eureka! Nunca ouviu? Mas essa expressão eureka, ela surgiu, se não me falha a memória, na Califórnia. Os mineiros que caçavam ouro, quando eles achavam ouro, eles gritavam assim, Miguel, Eureka! E essa palavra que significa mais ou menos isso. Estou aposentado, ou ganhei na loteria, ou estou tranquilo, nunca mais eu preciso trabalhar, porque eu achei ouro suficiente para a minha vida toda. Então eles gritavam, Eureka! Achei o ouro. Só que tem um detalhe. Lá existia algo que parecia com ouro, mas não era ouro.
Então eles gritavam eureka. Então surgiu uma outra expressão chamada ouro de tolo. Algo que parecia ouro, mas não era ouro. Então eles faziam um teste para saber se o ouro de fato era de verdade. Colocava no dente e mordia. Por quê? O ouro é mais maleável do que o dente. Ele é mais mole. Se ele amassasse, era ouro. Se não, não era ouro. A outra forma era uma louça branca. Eles pegavam aquela pepita de ouro e riscavam. Se ficasse verde, aquela pepita era falso, porque o ouro não perde cor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Existe muito crente que se diz crente, que se diz salvo, mas não é. Na hora que ele passa pela aprovação, que ele está sendo apertado, ele nega a fé e deixa o Senhor Jesus. Eu vou repetir. Na hora que ele está sendo esfregado, ele nega a fé e deixa o Senhor Jesus. Esse é o ouro falso. É aquele que achava que era salvo, mas nunca foi salvo. Achava que era filho, mas nunca se tornou filho. O filho, ele vai passar pela prova e vai dizer: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Estou passando pela prova, mas Deus continua comigo. Deus continua comigo. Quantas vezes, irmãos, eu já vi pessoas idosas que são servos de Deus, está sentindo dor, a dor está doendo, lembra do nosso irmão Manuel? Sentindo dor, mas em nenhum momento a gente via praguejando ou dizendo que o Senhor havia abandonado. Deus conhece aqueles que servem e os que não servem. Passa pela prova, meu irmão, mas glorifique a Deus, porque ela vai passar. Você é peregrino, você é forasteiro, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. Estamos passando por aqui. Um dia nós vamos deixar essa terra e vamos habitar nas mansões celestiais. Nós vamos caminhar, vamos continuar para a gente terminar a mensagem de hoje. Como eu posso me alegrar mesmo diante das provações? Repita comigo, como eu posso me alegrar mesmo diante das provações? Pedro vai nos ensinar como nos alegrar em meio às diversas cores de provação. Em primeiro lugar, verso 8, coloque para nós. Como você pode se alegrar? Isso aqui é para a gente encerrar, te dando essa chave aqui para você levar para sua casa. Como você pode se alegrar mesmo estando em provação? Em primeiro lugar, o qual não havendo visto, há mais. Em primeiro lugar, você pode se alegrar na provação amando a Cristo. Vou repetir. Quanto mais você ama Cristo, mais você se alegra. Às vezes, irmão, a perna está doendo demais, mas continua amando a Cristo. Aleluia! Eu continuo amando a Cristo. Isso é motivo para nós se alegrar. Como se alegrar? Amando mais a Cristo, buscando mais a Cristo, orando mais a Cristo, lendo mais a palavra de Cristo, falando: Senhor, estou na prova, mas eu te amo. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nosso Senhor. Segundo, como você pode passar pela prova se alegrando? Na qual vocês, havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo. Segunda forma, crendo. Você precisa crer em Cristo, acreditar nele. Assim você passa pela prova se alegrando. Crendo no quê? Crendo que se ele fizer, ele é Deus. Crendo que se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Fazendo igual os 3 jovens da fornalha. Se ele nos tirar da fornalha, glória a Deus. Mas se ele não tirar, glória a Deus da mesma forma. Eu creio. Jó, no meio da provação, Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Senhor. Como você pode se alegrar mesmo na provação?
recebendo de Deus. Recebendo o quê? Verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Recebendo a sua salvação completa. Você se alegra entendendo o seguinte: aqui na terra é só uma passagem, mas em breve eu vou receber a coroa completa. Nós já aprendemos aqui, eu tenho falado e eu tenho certeza que vocês já decoraram. Nossa salvação se dá em 3 fases. Nós, na justificação, fomos salvos. Na santificação, estamos sendo salvos. E na glorificação seremos salvos. É a última fase. Pedro está falando da última fase. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. No fim, irmãos, o pecado que hoje ainda nos aflige, não mais nos afligirá. As dores que hoje ainda afligem nosso corpo físico, quando Jesus se apresentar a nós, no final, não mais existirão. Está vendo esse corpo que hoje você tem, que às vezes te dá dor, que às vezes te deixa triste, amargurado, um dia vai ser trocado por um corpo glorioso e eterno, semelhante ao corpo de Cristo. Assim, você pode se alegrar mesmo na prova, dizendo: a prova dói, a prova é difícil, mas ela é passageira e em breve eu serei como Cristo é. Aleluia. E para a gente encerrar, temos motivo para nos alegrar, porque a nossa salvação não é obra do acaso, mas foi planejada na eternidade. Nossa salvação não é obra do acaso. Nossa salvação foi planejada na eternidade. Verso 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Os profetas profetizaram e pesquisaram e desejaram saber da salvação. E eu vou resumir isso aqui para a gente terminar. Quem foi salvo no Velho Testamento foi salvo por quem? Por quem? Por quem? Hã? Quem foi salvo no Velho Testamento foi salvo por quem? Olha, essa pergunta é difícil, irmãos. Porque no Velho Testamento foram salvos algumas pessoas, sim ou não? Mas quem salvou? Não, agora eu fiquei nervoso. Vamos ver se vocês sabem isso ou não. No Velho Testamento houve salvação, sim ou não? Quem foi salvo no Velho Testamento foi salvo por quem? Por quem? Jesus, garoto. Mas Jesus aparece aonde? No Novo Testamento ou no Velho? No Novo. Então como é que foi salvo por Jesus? Ah, acertou! Foi salvo por Jesus. Mas Jesus não nasce no Novo Testamento? Sim. Então como ele salva pessoas no Velho Testamento? Olha que loucura. Jesus é eterno. Jesus é eterno. Então todos que foram salvos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, foram salvos por uma única pessoa, Jesus. Mas como que os profetas viram Jesus? Como se fosse uma régua. Eu tenho uma régua de 1 a 100. Alguns vêm de 1 a 50 e outros vêm de 100 a 50. Eu olho daqui para lá e você olha daqui para cá. E há o meio. Eu estou vendo o que tem no meio ali, certo? Sim ou não? Estão acompanhando? Sim ou não? E quem está de lá vê o que tem no meio também? Sim ou não? A diferença é o ângulo que nós estamos vendo, mas nós estamos vendo a mesma coisa. Os profetas viram algo que ainda não havia acontecido. Eles olhavam para Jesus e esperavam a chegada de Jesus. E criam em Jesus que ainda não tinha vindo. Olha isso. E nós olhamos para trás e vemos o Cristo que já veio. E cremos no Cristo que já veio.
Os profetas, por que eles profetizavam? Por que eles tratavam diligentemente sobre essa graça que foi dada? Porque eles também queriam entender aquilo que hoje nós sabemos. Eles queriam saber quem era esse Cristo que viria. E eles foram salvos por esse Cristo que veio. Aleluia! Olha o próximo para a gente terminar. Indagando tempo e ocasião de tempo que o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Os profetas já sabiam que Cristo viria, profetizavam, saberia que ele morreria em uma cruz. Para quê? Para salvá-los e para nos salvar. Aleluia, glória seja dada. A sua salvação é tão grande que até os anjos querem saber como que ela funciona. Olha esse versículo. Olha isso aqui, para a gente encerrar mesmo agora. Fica de pé, porque se você ficar de pé eu termino. Porque se você ficar sentado eu não acabo. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui. Indagando que o tempo ou ocasião de tempo em que o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos de Cristo que haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Próximo, olha isso aqui agora. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Nós somos salvos por esse Evangelho. Agora isso aqui, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Os próprios anjos desejam saber o que é essa salvação nossa. Eu querendo saber o que significa isso. E olha lá, os anjos saberão mais sobre a salvação por meio da igreja. Depois você lê em Efésios 3:10.